Queridas crianças, vamos mais uma aula da catequese, né? Boa tarde a todos, boa tarde aos pais, a nossas crianças, a todos os responsáveis. Vamos à nossa oração para começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina-me. Meu anjo da guarda, meu bom guardador, guardai minha alma para nosso Senhor. Divino Espírito Santo, iluminai a nossa inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas crianças, boa tarde. Deus abençoe a todos vocês. Queridas crianças, vamos começar a nossa aula da catequese. Lembramos que estamos próximos, se Deus quiser, de voltar às nossas aulas presenciais. Temos confiança. Vamos pedir muito, criança, esse mês, o coração de Jesus. O mês anterior foi o mês de maio. Foi o mês de quem? De Nossa Senhora. O mês de Nossa Mãe do Céu. Esse mês é o mês de quem? O mês do coração de Jesus. E o mês também que nós celebramos, queridas crianças, a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu faço menção toda especial a nossas queridas crianças da capela, da Paróquia Nossa Senhora do Terço, nossas queridas crianças, participe da aula da catequese. Não esquecemos que nós precisamos de aprender o catecismo. Queridas crianças, estamos no mês do coração de Jesus. Mês do coração de Jesus. Então vamos fazer um pedido todo especial ao coração de Jesus. Jesus abençoe a nossa família. Jesus abençoe a nossa paróquia. Jesus faça com que quanto antes nós podemos participar da Santa Missa e da catequese. Vamos fazer esse pedido a Jesus. Queridas crianças, nós estamos falando sobre o sacramento, Já falei sobre o sacramento do batismo, sobre o sacramento da Eucaristia e hoje vamos dar continuação no sacramento da confissão. Lembremos, da aula passada. O que nós falamos na aula passada sobre a confissão? Confissão é necessária na nossa vida, Lembra? Para a gente viver sem pecado, basta só a gente comungar, a gente precisa da graça de Deus, do auxílio. Não precisa a gente receber Jesus, mas precisa se confessar também. A confissão é para limpar a nossa alma. Nós não podemos aproximar da Eucaristia se estamos em estado de pecado mortal. Lembra que a irmã estava falando para vocês que nós no batismo recebemos a graça santificante, Essa graça santificante. E com o decorrer da nossa vida nós podemos ter uma desgraça de perder. Então, o que Jesus fez? Jesus é bondoso, Jesus é misericordioso, Jesus é Pai. Jesus, ao sofrer e morrer na cruz, o que Jesus fez? Ele sofreu e morreu na cruz para nos perdoar. Então, ele faz o quê? Institui o sacramento da confissão.
o sacramento da confissão que vai nos perdoar os pecados, né? Quando o padre lá levanta a mão e diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente está perdoado. Mas lembra que a irmã está falando das condições para fazer uma boa confissão. Porque lembre que eu contei para vocês a história, né? O demônio não teme a gente se confessar, porque muitas vezes nós confessamos mal. A gente não prepara para se confessar, nem precisa de preparar. Lembra na aula anterior que eu falei para vocês? O que é preparar para a confissão? É lembrar dos meus pecados. Eu vou fazer o exame de consciência, vou parar um pouquinho, vou pôr na presença de Deus e vou dizer, né, meu Jesus, ajudai-me a lembrar dos meus pecados que eu cometi, né, da última confissão até hoje. Se eu for me confessar hoje ou amanhã, eu me ponho na presença de Deus. Aí ali eu começo a pensar, qual é a finalidade que Deus criou o homem? Deus criou o homem para conhecer, amar, servir a Deus nesse mundo e ser feliz para sempre no céu, né? Então foi a finalidade. Então essa é a preparação, que eu começo a preparar, lembrar o que eu fiz durante a minha vida, né? Durante esse mês, durante a minha vida, se uma pessoa nunca se confessou, né? Falando para as crianças que estão, né, próximos já de fazer sua primeira Eucaristia. Então estão preparando para a primeira Eucaristia e para a primeira confissão. Então estão preparando. Então eu vou pensar, o que eu fiz? Se eu estou com 10 anos, estou com 15 anos, o que eu fiz durante esse tempo? Né? Quais são os pecados que eu cometi? Eu tenho que lembrar. Eu se eu desobedeci a mamãe, se eu respondi, se eu já xinguei. Então são essas coisas que a gente vai lembrando dia a dia, né, que eu fiz para preparar. E depois dessa preparação, né, o que eu vou fazer? Eu vou ter arrependimento. Isso que a gente vai falar hoje, né, bem rapidamente, a gente não vai demorar na aula. A gente vai falar sobre arrependimento. É das 5 coisas para a gente fazer uma boa confissão. Primeiro, lembrar dos pecados. Segundo, arrepender. Terceiro, prometer, propósito. Quarto, contar os meus pecados. É a condição, né? É a confissão. Eu vou falar para o Padre os meus pecados. E o quinto é o quê? Cumprir, satisfação, a penitência que o Padre me der. Então a segunda coisa, né, é o arrependimento. Eu preparo para me confessar, lembro todos os meus pecados, mas eu vou pensar, quem que eu ofendi? Eu tenho que pensar quem que eu ofendi. Cometendo algum pecado, eu ofendi a quem? A Jesus. É esse que está pregado na cruz aqui, né? Eu que ofendi a ele. Quando eu xinguei, quando eu briguei, né, eu ofendi a ele. E ele morreu na cruz justamente para me salvar. Não foi isso? Lembra que a gente... Para que Jesus morreu na cruz? Para perdoar os meus pecados, para me salvar. Então, eu lembrando dos meus pecados, na primeira parte da primeira preparação da confissão, é lembrar, depois eu tenho que ter arrependimento. Arrepender de ter ofendido a Jesus. Lembra daquela história, né, que conta que quando Jesus estava morrendo na cruz, tinha 2 ladrões junto com Jesus? Né? Um de um lado e outro de outro. Só que um ladrão, como a gente chamamos de bom ladrão. Por que é bom ladrão, criança? Não é que ladrão é bom, no sentido que ele foi um ladrão que roubou o céu, criança. Qual o sentido? Ele teve arrependimento perfeito dos seus pecados. Então, criança, a gente tem que ter arrependimento. Eu vou me confessar. Se eu não arrependo dos meus pecados, a minha confissão não foi bem feita. Né? Eu posso contar todos os meus pecados, posso ter propósito, posso lembrar, posso cumprir penitência, mas se eu não arrependo de ter ofendido a Jesus, aquele ladrão teve arrependimento, né? O que ele fez? Aquele outro ladrão estava dizendo assim: você está aí na cruz, você salvou tantos, né? Salva nós também. O que aquele bom ladrão fez? Falou assim: não,
ele sofre inocente. Agora, nós sofremos porque nós merecemos. Aí ele virou para Jesus e falou assim: Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Né? Jesus estava lá, ó, pregado nesta cruz, né? Aí virou para Jesus assim: Jesus, quando o Senhor estiver lá no céu, no reino, lembre de mim. E Jesus virou para ele e falou: o quê? Hoje mesmo você estará comigo no céu. Por quê? Aquele ladrão esteve o arrependimento perfeito. Crianças, vocês, né, são pequenos ainda, mas já tem o uso da razão e dá para entender direitinho que a tia está explicando. O que é o arrependimento perfeito? Eu arrependo porque eu amo a Jesus. Eu não arrependo porque eu terminei. Não, se eu fiz um pecado e fui mortal, foi um pecado grave, se eu morrer com esse pecado, eu vou para o inferno. Então, eu vou me confessar aquele medo. Não, eu vou confessar só esse pecado, porque se eu morrer, eu vou para o inferno. Não. O arrependimento perfeito é porque eu fiz o quê? Eu ofendi a Deus. E quem é Deus? Deus é o meu bom Pai do céu, Criador de todas as coisas. Então eu ofendi a Jesus, então eu tenho esse arrependimento. E o que é o arrependimento imperfeito? Criança, arrependimento imperfeito é igual falar assim: a mamãe fala assim para vocês: João, você hoje não vai na rua, né, João Vitor? Hoje você não vai na rua soltar pipa. Se você for na rua soltar pipa, você ficará sem o celular. Aí o João Vitor o que faz? Não desobedece a mamãe. Por quê? Se ele for, ele vai desobedecer, mas ele vai perder o celular. Então o medo dele é de perder o celular, perder o joguinho. Aí ele não vai. Não é isso? Então esse ele teve medo só de perder o celular, não por causa da mamãe falou. Não é porque a mamãe, quem é a mamãe? A mamãe, meu papai representa Deus para nós, ele é superior. Nosso superior. Então ele não teve medo de desobedecer a mãe, teve medo de perder o celular. Então chama-se arrependimento imperfeito. É igual a gente vai confessar. Eu vou lá, conto meus pecados para o padre, né? Lá, que contrito. Mas só comigo, se eu não contar esses pecados para o padre, não arrepender, eu vou para o inferno. Jesus aceita esse arrependimento, mas eu tenho que me confessar. Se eu for, por exemplo, uma pessoa no perigo de morte, ele tiver esse arrependimento só assim com medo de ir para o inferno, não foi válido diante de Deus. Tem que se confessar os pecados. Então foi imperfeito. Entendeu? Então a gente tem que ter arrependimento dos nossos pecados, porque a gente ofendeu a Jesus, né? Ofendeu a Jesus. A gente fez um pecado grave, né? Ofendeu, a gente merecia estar no inferno. E Jesus, o que Jesus fez? Jesus bondosamente abriu o céu para nós, morrendo na cruz. Então quando eu vou confessar, eu tenho que ter arrependimento, né? Tem que ter o quê? E a outra coisa da confissão, além do arrependimento, tem que ter propósito. Não adianta eu me preparar bem, não adianta eu ter arrependimento, né? Que é um do fundamental também, o arrependimento, e não ter propósito. Propósito é o quê? Eu vou no confessionário, vou contar os meus pecados para o padre, fui ali com arrependimento porque eu ofendi a Jesus, né? Eu finquei um espinho no coração de Jesus, né? Por exemplo, assim, quando um menino, né, levanta a mão para a sua mãe, ele cometeu um pecado grave. Ele não só fincou um espinho no coração de Jesus, mas o que ele fez? Ele crucificou a Jesus, né? Ele matou Jesus. O que ele fez? A sua alma está morta para Deus. Se essa criança ou um adulto morrer com este pecado, ele vai para onde? Vai para um inferno. Lembra aquela história que a irmã contou para vocês? Dos 3 pastorinhos? Que Nossa Senhora mostrou aquele buraco cheio de fogo e falou assim: olha lá, quantas almas vão para lá? Então é para lá que as pessoas vão. Se a gente cometeu um pecado, não preparou bem fazer a confissão, não teve arrependimento e não teve propósito, esse pecado foi grave, a gente faz o quê? Se a gente morrer com ele, a gente vai para o inferno. A gente crucificou Jesus. Então o que eu fiz? Eu
tive a desgraça, perdi a graça santificante, perdi Jesus que estava no meu coração, na minha alma. Então cometi esses pecados. Eu tenho que ter propósito. Eu vou lá me confessar, contar por os pecados para o padre e vou dizer, não preciso dizer, padre, eu estou muito arrependido. Não, o padre vai ver se você está arrependido e você tem que ser sincero para Deus. Jesus vê o nosso coração. Jesus vê a nossa alma. Ele vê, às vezes o padre vê até nosso rosto, né? Ou a gente está escondido, está daquele paninho e não vê se a gente está arrependido, mas Jesus vê. Jesus não vê seu rosto, não, ele vê a alma nossa. Será que nós estamos arrependidos? Estamos com o propósito de não mais levantar a mão para a mamãe. Não mais fazer aquela coisa feia que eu fiz lá no colégio, escondido da mamãe. Não apanhar coisa escondida dos pais, não apanhar, não roubar. Então essas coisas assim, às vezes pode ser pecado até mortal, né? Se o pecado mortal, a gente morrer com isso, a gente vai para o inferno. Então tem que ter arrependimento, a gente tem que propósito de não mais fazer este pecado. Mas tia, e se eu cair de novo? A gente pode cair, criança. Quantas vezes, a gente se confessa durante a nossa vida? Às vezes milhões de vezes. Mas a gente tem que ter isso. Jesus sabe que a gente é fraco. Mas se eu não preparo, se eu não me arrependo, não tenho propósito, normalmente, quase que diz assim que eu sair do confessionário, eu vou cair no pecado de novo. Porque às vezes a minha confissão não foi bem feita. Então, eu não tive a graça do sacramento, não voltei com Jesus no meu coração. Minha alma não voltou limpa, Então, tem que ter arrependimento, lembrar dos pecados, arrepender de ter ofendido a Jesus e prometer não mais cometer tais e tais pecados. Se eu não tiver esse propósito, se a gente morrer com for pecado mortal, a gente não vai para o céu. Lembra daquela primeira parte do sacramento? Sacramento do batismo abriu para nós, o que, criança? As portas do céu. A porta do céu foi aberta para nós. Com a graça santificante, nós temos um acesso ao céu. Não é isso que a irmã falou? Que é o sacramento do batismo e o sacramento da confissão que a irmã está falando são sacramento de mortos. Por quê? A pessoa está morta para Deus. Muitas vezes na confissão a gente vai se confessar, às vezes está morto, porque às vezes a gente está com pecado mortal. E ali, com o sacramento da confissão, nós vamos ser ressuscitados. Nós vamos restaurar em nossa alma a graça de Deus. No batismo, a gente recebeu, nós não tínhamos essa graça. E do correr da nossa vida, nós fizemos o quê? Cometemos um pecado, perdemos. A gente vai restituir com ele fazendo uma boa confissão. Muitas crianças, a tia fala com vocês, não prepara para fazer a confissão. Chega na igreja, sinal da cruz e correndo para o confessionário. Não pode ser assim, criança? A gente tem que preparar, ajoelhar um pouquinho lá na casa da gente, ou então na igreja, diante de Jesus. Parar um pouquinho e falar com Jesus ali. Falar com Deus, Eu estou diante de Deus. Quem que eu ofendi? Quais são os pecados que eu cometi? E ter arrependimento e propósito para não cair. E a quarta é a acusação dos nossos pecados. O que é acusação? Eu vou falar. Isso diz confissão, Eu vou confessar, vou dizer para o padre os meus pecados. Criança, se eu cometi 10 pecados, eu vou contar 10 pecados. Eu não vou contar 11 e não vou contar 9. Se eu cometi 3, eu vou contar 3. Mas lembrando, criança, se os pecados for mortais, eu tenho que contar todos os pecados. Se for veniais, que eu deixar um para trás, a confissão foi bem feita. Mas se eu cometi 5, cometi 10, cometi 2 e contar 1, todos os outros não foi perdoado. Eu voltei, se eu estava com 10, eu voltei com 11, que eu voltei, lembra que a gente aprende no primeiro catecismo para fazer a primeira Eucaristia, a primeira confissão? Quem esconde pecado mortal na confissão comete um sacrilégio, que é um pecado grave, Além de eu ter ido com um pecado mortal, voltei com mais um.
Então, se essa pessoa morrer com isso, ela vai para onde? Vai para o inferno. Então, lembramos bem, fazendo. Então, a gente vai confessar, a gente vai lá, conta um pecado para o padre. Padre, por exemplo, um homem vai lá, né, conta para o padre assim: padre, roubei um boi, ou roubei uma corda. Será que nessa corda não estava amarrado alguma coisa, não? Né? Tem uma história assim. O homem foi confessar, né? Claro que foi ele que contou depois, já não foi o padre. Roubei uma corda. Essa corda pode estar amarrada um caminhão, pode estar amarrada um boi. Então por isso que a gente tem que falar se o pecado foi grave, a gente tem que parar a circunstância. Roubei. Padre, eu roubei. Você tem que dizer para o padre: padre, eu roubei uma colher. Padre, eu roubei um doce. Porque tem coisa que pode ser o pecado mortal e pode ser venial. Lembra que a tia explicou muito pecado. Vocês, no primeiro catecismo, existe 2 tipos de pecado, né? O pecado mortal, que é pecado grave, e o pecado venial. O pecado mortal leva a alma, se não se arrepender, para o inferno. Um dia, crianças, né? São João Bosco, né? Foi revelado. Lembra que a irmã falou para vocês, esse santo aqui? Tá vendo esse santo aqui? Ele tinha um colégio com várias crianças, meninos estudavam com ele, muitos e muitos, né? Inclusive, esse garoto aqui que vocês estão vendo, ó, São Domingos Sávio, foi aluno de São João Bosco. Um dia, São João Bosco foi revelado para ele que tinha uns rapazes deles, né? Já tinha morrido, os rapazes, e tinha se condenado. Aí São João Bosco, né, como era um grande santo, um homem de Deus, perguntou assim para o demônio: por que aqueles rapazes tinham ido para o inferno? E o demônio mostrou para eles um doce. Aí João Bosco, né, São João Bosco hoje, falou assim: mas um doce não leva a alma para o inferno. Não leva a alma para o inferno, um doce. Aí o demônio falou assim para eles: por aí que começou, né? Começou com doce, depois começou com outra coisa e acabou chegando num pecado grave, né? Por isso que eu falei para vocês que existe o pecado grave e mortal, né? E existe o pecado venial. Por isso que a gente tem que combater desde a gente cometer uma falta, seja pequena, seja roubei uma borracha, vai com humildade no confessionário quando: padre, eu roubei uma borracha, né? Jesus vai me perdoar? Vai. Né? E eu normalmente, às vezes, eu tenho que devolver isso por ser válida a confissão. Se eu não tiver condição de eu devolver, eu pergunto ao padre a possibilidade. O padre vai me explicar direitinho. Mas tem coisa que a gente tem que devolver, né? E tem coisa que música e a tia tá falando para vocês, crianças, que, né, muda a diferença de pecado mortal, pecado venial. São coisas que são leves e com coisas que são graves. Se eu roubei uma coisa, eu tenho que explicar na confissão. Aí a confissão vai ser bem feita. Eu vou com humildade, vou lá pedir a Jesus. Já pensei o que eu fiz, já arrependi, já fiz o propósito, não vou fazer mais. E vou lá contar para o padre. Quem que é o padre? O padre é Jesus. Jesus ali. Quando eu chego ali que o padre vai me absolver, eu não vejo o padre, eu vejo Jesus levantando a mão e derramando o seu sangue sobre a minha alma. Minha alma sai dela limpinha. Se eu morrer, né, com certeza eu vou ganhar o céu. Mesmo que eu tenha que passar um pouco de tempo no purgatório, mas eu vou para o céu. Fiz uma boa confissão, porque o sacramento da confissão é o sacramento que Jesus instituiu para o quê? Para nos restituir a graça que muitas vezes nós perdemos, né? Jesus teve essa grande alegria em criar o sacramento da confissão. Quando Jesus, né, ia subir para o céu, Jesus falou para os apóstolos: aqueles pecados a quem vocês perdoar serão perdoados, aqueles que não perdoar não serão perdoados. Então fazemos a nossa confissão bem feita, criança. E depois também tem a satisfação. O que é satisfação? É aquela penitência que o padre dá a gente após a confissão. Depois que eu acabo de confessar, o padre fala olha, depois que você chegar lá, você reza 3 Ave Maria, 5 Ave Maria, o que o padre mandar um texto, eu vou rezar. Para quê? Para me satisfazer aquilo que Jesus fez tanto por mim. Morreu na cruz, foi flagelado, coroado de espinho, e Jesus, né, pede tão pouquinho de mim. Então aquelas pequenas orações
orações que o Padre me dá, eu tenho que chegar logo após a minha confissão, eu tenho que rezar aquelas orações, né? Então, terminando falando sobre o sacramento da confissão, a gente vai terminar a nossa aula. Lembremos que este mês é o mês do coração de Jesus. Não vamos desgostar ao coração de Jesus. Não vamos. Jesus falou assim, né, uma vez, esse coração ama os homens. Ama os homens. E, no entretanto, isso recebe injúrias, né, sofrimentos, tristeza. Por quê? Quantas vezes eu pequei? Quantas vezes eu desobedeço meus pais, os meus superiores, né? Eu faço as coisas erradas. Eu faço o quê? Eu injurio o coração de Jesus. Então Jesus falou, ele reclamou, né? É igual Jesus, quando Jesus ia morrer na cruz, Jesus falou assim para os apóstolos, que utilidade terá o meu sangue? Jesus falou com uma angústia no seu coração, que ele estava ali sofrendo, né, ia morrer na cruz para nos salvar, estava ali agoniando, né, na agonia, sofrendo, suando sangue, mas Jesus teve assim aquele pesar e sentiu, falou assim, que utilidade tem esse sangue que eu estou suando, que eu vou derramar na cruz para os homens? Quantos homens não aproveitará deste sangue? Porque Jesus viu que muitas pessoas não amariam o seu coração. Muitos homens ofenderiam o seu coração e não teria arrependimento. Se a pessoa ofendeu a Jesus, né? Jesus sabe que a gente é fraco. Ele não quer isso, mas ele sabe que a gente é fraco. E arrependeu, Jesus perdoa. Jesus quer que os homens vão para o céu, quer que nós todos, crianças, vão para o céu. É para isso que Jesus veio a esse mundo. Jesus veio para salvar. Jesus é o bom pastor. Ele vem para recolher as ovelhas, para levar para o céu. Lembremos, criança, que esse mês também nós celebremos a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nossa querida mãe. Vamos pedir ela o socorro, vem nos socorrer, ó nossa mãe do céu, nessa hora tão difícil que nós estamos passando, não é isso, criança? Não temos a missa presencial para vocês ir, não temos a catequeses. Vamos pedir a Jesus, né, o coração de Jesus e a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que nos dê essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Querida Mãe Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.